Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 176º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulos 20 e capítulo 21, o livro do profeta Isaías, capítulos 11 ao capítulo 13 e o livro 1 de João, capítulo 5. Antes de iniciarmos o estudo e a leitura, um lembrete rápido. Tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você pega o nosso kit, preste atenção. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se acreditarmos na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua roupa, seu relacionamento, seu apartamento. Ele vem para roubar esta semente agora, a leitura da Bíblia, a sua fé e os propósitos que Deus já estabeleceu para a sua vida. Precisamos incentivar nossos parentes e amigos queridos a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão de sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulos 20 e 21. A revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou, porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abisai: Agora Seba, o filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim, este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu, sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho.
Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou a masa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-bet-maacá, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel-bet-maacá e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Escutem, escutem! Digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: Você é Joabe? Ele respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouça as palavras desta sua serva. Joabe respondeu: Estou ouvindo. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peçam conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entreguem-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo. E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Os gibeonitas são vingados. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: O que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: A nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: O que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: Eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete.
Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Safi, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Belemita, matou Golias, o Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gati. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 20, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Embora já não tivesse uma posição oficial, Joabe apoiava seu irmão Abissai para ajudar da maneira que fosse possível. Os 2 homens haviam lutado lado a lado na maior parte da vida. Joabe não tinha amor por Amasa, que havia traído Davi e liderado o exército de Absalão, conforme capítulo 17, versículo 25. Além disso, foi Amasa que tomou o lugar de Joabe como líder das tropas. Uma nomeação que deve ter humilhado o ex-comandante, a quem Davi mandou embora por ter matado Absalão. Joabe sabia que ele e seu irmão Abissai poderiam enfrentar com êxito a revolta de Seba, mas que Amasa era muito fraco e inexperiente para liderar um exército vitorioso. Ao assassinar Amasa, Joabe recuperou sua posição de comandante. Compreendendo o versículo 10, mais uma vez a espada estava em ação na casa de Davi, pois Amasa era seu primo. Não havia razão alguma para Amasa ser morto. É verdade que ele havia unido forças com Absalão, mas Davi declarou uma anistia geral que incluía Joabe, que havia matado Absalão. Joabe
Poderia facilmente ter tirado o comando de Amasa, mas a disposição do velho combatente era tanta que ele preferiu destruir aqueles que se colocassem em seu caminho. Ele não queria que nenhum dos líderes de Absalão vivesse e se negou a renunciar a uma função que repetidamente desonrou por sua crueldade. Exposição bíblica dos versículos 16 a 22. Pela terceira vez na história de Davi, uma mulher mudou o curso dos acontecimentos. Abigail foi a primeira. 1 de Samuel, capítulo 25. Depois foi a vez da mulher de Tecoa, 2 de Samuel, capítulo 14. Aqui no capítulo 20, a mulher sábia gritou no muro para Joabe. Ele assegurou que sua cidade não estava em conluio com qualquer rebelde e, portanto, não merecia ser atacada. Talvez ela estivesse pensando na lei em que Deuteronômio 20, versículos 10 a 16, exigia que primeiro fosse dada a uma cidade uma oferta de paz antes de ela ser atacada. Quando Joabe explicou que ele só estava atrás de Seba, ela convenceu os cidadãos a matarem o líder rebelde e salvarem a cidade. No entanto, Seba não foi um bode expiatório. Como um rebelde contra o rei, ele merecia ser morto. Seba queria ser chefe do exército, mas, em vez disso, teve sua cabeça atirada pelo exército por cima do muro. Compreendendo o capítulo 21, uma apresentação do capítulo 21, versículo 1, ao capítulo 24, versículo 25. O livro 2 de Samuel termina com o registro de duas calamidades nacionais, ambas provocadas pelo pecado de seus reis. Uma seca, causada pelo pecado do rei Saul, conforme capítulo 21, versículos 1 a 14, e uma praga decorrente da transgressão de Davi, capítulo 24, versículos 1 a 25. Entre esses dois trágicos acontecimentos, o escritor nos dá um resumo de 4 vitórias, conforme capítulo 21, versículos 15 a 22, e uma lista dos guerreiros de Davi, capítulo 23, versículos 8 a 39. Assim como 2 salmos escritos por Davi, capítulo 22, versículos 1 e capítulo 23, versículo 7. Mais uma vez vemos relatos sobre Davi como o soldado, o cantor e o pecador. Esses capítulos nos dão um vislumbre do papel íntimo de Deus na vida dele. Compreendendo o versículo 1, a vida religiosa de Saul é um enigma. Na tentativa de parecer muito fiel, ele fazia votos tolos que ninguém deveria cumprir. 1 de Samuel, capítulo 14, versículos 24 a 35. Enquanto, ao mesmo tempo, não obedecia às ordens claras do Senhor, conforme 1 de Samuel, capítulo 13, capítulo 15, foi-lhe ordenado matar os amalequitas, mas ele não fez isso. Contudo, tentou exterminar os gibeonitas. Outra peça do quebra-cabeça é que Jeiel, bisavô de Saul, era o progenitor dos gibeonitas, conforme 1 de Crônicas, capítulo 8, versículos 29 a 33 e capítulo 9, versículos 35 a 39. Então Saul matou os próprios parentes. A exposição bíblica dos versículos 2 a 14. Davi sabia que os judeus eram proibidos de oferecer sacrifícios humanos, conforme Levítico 18, versículo 21, capítulo 20, versículos 1 a 5, Deuteronômio 12, versículos 29 a 32 e capítulo 18, versículo 10. E não viu a morte dos 7 homens como sacrifícios com valor expiatório. Hoje nós, que temos o Novo Testamento e entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, vemos todo esse episódio como um misto de desgosto e desânimo, mas devemos lembrar que estamos lidando com a lei, não com a graça e com Israel, não com a igreja. A lei de Moisés exigia que um assassino não solucionado fosse expiado por meio de sacrifício. Deuteronômio 21, versículos 1 a 9, que dirá um famoso massacre cometido por um rei. No entanto, devemos lembrar que a morte dos 7 homens não foi expiação, mas uma retaliação lícita. Exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Os 4 conflitos registrados nesta passagem ocorreram muito mais cedo no reinado de Davi.
provavelmente depois que ele fez de Jerusalém sua capital e os filisteus se opuseram à sua ascensão ao poder. Todos os quatro envolvem descendentes dos gigantes da Filícia, sendo um deles irmão de Golias, conforme versículo 19. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 21, com o versículo 22. Quando matou Golias, Davi, ainda jovem, certamente deu aos homens de Israel um bom exemplo do que significa confiar em Deus para obter vitória sobre gigantes. E os gigantes vêm em muitas formas, não apenas como inimigos humanos. A chave para enfrentar grandes adversidades com êxito implica uma confiança ativa em Deus. Saber matar gigantes é bom, mas não esqueça de ajudar os outros a também matarem os gigantes deles. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 11 ao capítulo 13. O reinado de paz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nova glória de Israel. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome.
Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Profecia contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado levantem um estandarte. Ergam a voz para eles, acenem com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como o de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles, as casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens. Eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 11, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 16. Em contraste com as árvores altivas que Deus derruba, conforme capítulo 10, versículos 33 a 34, a imagem agora é a de um ramo novo, de um tronco aparentemente morto. Isaías estava olhando além das provações de seu povo e vendo o reino glorioso que será estabelecido quando o Messias vier para reinar, conforme capítulo 11, versículos 1 a 9. A dinastia de Davi estava prestes a acabar
mas graças à sua família. O Messias viria, conforme Romanos 1, versículo 3, Apocalipse 5, versículo 5. Um remanescente fiel dos judeus manteria a nação viva para que o Senhor pudesse nascer. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5. O reino de Jesus implicará o governo justo, porque o Filho de Deus e o Espírito de Deus cuidarão de tudo com justiça. Quando o Rei Messias diz a palavra, ele fala com poder, conforme Salmos 2, versículo 9 e Apocalipse 9, versículo 15. Este reino é diferente de qualquer outro que já existiu. Exposição bíblica dos versículos 6 a 9. O reino de Jesus também significará uma criação restaurada, porque a natureza, mais uma vez, experimentará a harmonia de que desfrutava antes do pecado entrar no mundo, conforme Romanos 8, versículos 18 a 25, Hebreus 2, versículo 14. Somos administradores de um sistema temporário aqui na Terra, que foi comprometido pelos efeitos do pecado e da queda. Nós mesmos nunca restauraremos ou conservaremos a Terra de acordo com este cenário. Deus recriará os céus e a terra, conforme Apocalipse 21, versículos 1 a 7, em seu tempo. Exposição bíblica dos versículos 10 a 16. O núcleo do reino será uma nação de judeus congregada e reunida. A raiz irá tornar-se uma bandeira para o ajuntamento, enquanto Deus alcança e reúne seu povo das nações nas quais esteve exilado, conforme capítulo 43, versículos 5 a 6. Esse evento será como um segundo êxodo, enquanto Deus prepara o caminho para o seu povo retornar à sua terra, em um sentido restrito. Tal promessa se cumpriu após a conquista assíria e quando os judeus deixaram o cativeiro babilônico. No entanto, seu cumprimento final será na consumação do século, quando o Messias reunir seu povo, conforme capítulo 27, versículos 12 a 13, capítulo 49, versículos 22 a 23, capítulo 56, versículos 7 a 8 e Mateus 24, versículo 31, Romanos 11, versículo 25 a 29. A divisão de séculos entre Israel e Judá chegará ao fim e até os gentios andarão na estrada que leva a Jerusalém. Aleluia! E eu encerro a compreensão do capítulo 11 com o versículo 16. A estrada é uma das imagens preferidas de Isaías. Aqueles que obedecem ao Senhor têm uma estrada plana e suave para andar, conforme capítulo 26, versículo 7 a 8. Quando Deus chamar seu povo de volta à terra, Ele lhe preparará o caminho, conforme capítulo 40, versículo 3 e 4. E irá conduzi-lo com segurança, conforme capítulo 42, versículo 16. Ele removerá os obstáculos para que o povo possa andar com facilidade, conforme capítulo 49, versículo 11, capítulo 57, versículo 14 e capítulo 62, versículo 10. A estrada de Deus será chamada caminho de santidade, conforme capítulo 35, versículo 8. Quando Isaías olhou para o seu povo, ele viu uma nação pecadora que um dia andaria no caminho de santidade e faria parte de um reino justo. Compreendendo o capítulo 12, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. O nome de Isaías significa o Senhor é salvação e a salvação é um tema central nesta canção. Naquele dia, refere-se ao dia do reajuntamento e reunião de Israel e ao reino justo do Senhor Jesus Cristo. O remanescente judeu terá passado pelo tempo de tribulação na terra, tempo de angústia para Jacó, conforme Jeremias 30, versículo 7. Visto seu Messias, se arrependido e recebido pela fé. Conforme Zacarias 12, versículo 10, e capítulo 13, versículo 1 e capítulo 14, versículos 4 a 11. Purificada e estabelecida em seu reino prometido, a nação louvará ao Senhor e irá exaltá-lo entre os gentios. Compreendendo o versículo 2, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu louvarei, é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Êxodo 15, versículo 2. Este cântico foi entoado no êxodo
e na nova consagração do templo nos dias de Esdras, conforme Salmos 118, versículo 14. A expressão "Ele é a minha salvação" também pode ser traduzida por "O Senhor me deu a vitória". A canção foi entoada junto ao Mar Vermelho depois que os judeus foram libertados do Egito por Moisés, um profeta. Ela foi repetida em Jerusalém quando o segundo templo foi consagrado sob a liderança de Esdras, um sacerdote, e será novamente entoada quando a nação judaica aceitar Jesus Cristo como seu rei. Os judeus irão reconhecê-lo como Senhor de Israel, conforme Isaías 12, versículo 6, e prontamente obedecer à sua lei santa. E eu encerro a compreensão do capítulo 12 com o versículo 6. Esta canção alegre encerra a primeira sessão do livro de Isaías, na qual o profeta usou 4 nomes expressivos para revelar às pessoas o que Deus havia planejado para elas. Por causa de Emanuel, há uma mensagem de esperança. Mahesh al-Hasbaz dá um aviso acerca do juízo, mas seu irmão, Sear Jazub, fala de uma promessa de misericórdia. O nome do pai Isaías traz uma canção de alegria enquanto o povo descobre que o Senhor é, na verdade, sua salvação. O Senhor nunca abandonará seu povo, por mais difíceis que os dias possam ser ou por mais longas que sejam as noites. Para o povo de Deus, o melhor ainda está por vir. Compreendendo o capítulo 13, versículo 1. Esta é uma profecia contra a Babilônia. A palavra Babel significa porta para um Deus, esse Deus minúsculo, e soa como a palavra hebraica Balal, que significa confusão. Conforme Gênesis 10, versículos 8 a 10 e capítulo 11, versículos 1 a 9. Na Bíblia, a Babilônia simboliza o sistema do mundo que os seres humanos construíram para desafiar Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades opostas. Uma é escolhida de Deus e outra é a cidade ímpia da humanidade pecadora. A cidade de Deus durará para sempre, mas a rebelde cidadela humana, no final, será destruída. Conforme Apocalipse 14, versículo 8, capítulo 16, versículo 19 e capítulos 17 e 18. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Isaías foi instruído a anunciar como Deus reúne seu exército, conforme versículos 1 a 5 e versículos 17 a 18. O Senhor é soberano. Ele é capaz de levantar qualquer exército que ele queira para realizar quaisquer tarefas que lhes atribua. Ele pode convocá-los com um assobio, conforme capítulo 7, versículo 18, ou usando líderes para levantar uma bandeira, gritar e acenar para os soldados, conforme capítulo 13, versículo 2. Neste caso, Deus estava convocando o exército dos medos, conforme versículo 17, capítulo 21, versículo 2. E ele mesmo ordenou aos seus santos para executarem sua ira, conforme capítulo 13, versículo 3. Mesmo que eles não acreditassem no Senhor, os medos foram separados por Deus para fazer sua obra santa. A exposição bíblica dos versículos 6 a 22. Deus castiga seus inimigos. A cidade da Babilônia foi totalmente destruída em 689 a.C. por Senaqueribe e o exército assírio, mas foi reconstruída pelo filho do invasor em 539 a.C. Dário, o Medo, capturou a cidade, conforme Daniel 5, versículo 31, mas não a destruiu. Nos séculos que se seguiram, Babilônia teve seus momentos de glória, mas após a morte do seu último grande conquistador, Alexandre o Grande, a cidade entrou em decadência e logo deixou de existir. A profecia de Isaías neste capítulo se cumpriu, pois Babilônia não foi reconstruída. Compreendendo o versículo 8.a, a imagem da mulher em trabalho de parto é usada nas Escrituras para descrever um tempo de juízo, conforme versículo 8, capítulo 21, versículo 3, capítulo 26, versículo 17, Jeremias, capítulo 6, versículo 24, Miqueias 4, versículos 9 a 10, Mateus 24, versículo 8, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3.
Isaías olhou além daquele dia e viu o dia em que o sistema do mundo babilônico seria destruído, conforme livros de Apocalipse 17 e 18. E eu encerro a compreensão do capítulo 13 do livro do profeta Isaías com o versículo 11. Não está claro se a profecia de Isaías descreve ou não algo mais significativo do que os altos e baixos de uma cidade antiga. Os profetas, muitas vezes, começam uma mensagem concentrando-se em eventos locais, mas depois ampliam a visão para revelar algo maior. Isaías viu na queda da Babilônia uma imagem do dia do Senhor, conforme versículos 6, 9 e 13. Aquele momento em que Deus derramará a sua ira sobre todo o mundo, conforme versículo 11. Vamos para a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 5. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O poder da intercessão. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Cristo é verdadeiro Deus. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Amém. Compreendendo o livro 1 de João, capítulo 5, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. A desobediência à vontade de Deus é uma tragédia, mas o mesmo acontece com a obediência relutante, exercida com má vontade. Deus não quer que obedeçamos a Ele, mas também não deseja que nos submetamos por medo.
O segredo de obedecer com alegria é reconhecer que a obediência é uma questão de família. Estamos servindo a um Pai amoroso e ajudando nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nascemos de Deus, amamos a Deus e amamos os filhos de Deus. E demonstramos esse amor quando obedecemos aos mandamentos de Deus. Exposição bíblica dos versículos 4 e 5. Nossa vitória é uma consequência da fé e nós crescemos na fé enquanto crescemos no amor. Quanto mais amamos alguém, mais fácil é confiar nessa pessoa. Portanto, quanto mais nosso amor por Cristo é aperfeiçoado, mais nossa fé no Filho de Deus é também aperfeiçoada, porque fé e amor amadurecem juntos. Exposição bíblica dos versículos 16 e 17. Tiago 5, versículos 14 a 20, de certa forma, faz um paralelo desta passagem. Tiago descreveu o cristão que estava doente, possivelmente por causa de seu pecado. Essa pessoa mandou buscar os presbíteros, que vieram e oraram por ela, e a oração de fé a curou, e seus pecados foram perdoados. A oração feita com fé é uma oração na vontade de Deus, conforme descrita em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. É orar no Espírito. Judas, número 20. Compreendendo o versículo 16, o cristão hoje tem uma responsabilidade muito maior de obedecer a Deus do que aos santos do Antigo Testamento. Dispomos de uma Bíblia completa, temos a plena revelação da graça de Deus e contamos com o Espírito Santo vivendo dentro de nós, para ajudar-nos a obedecer ao Senhor. Mas no Novo Testamento encontramos casos de cristãos que perderam a vida porque desobedeceram a Deus. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Se o cristão não admite, confessa e abandona o pecado, Deus tem de castigá-lo. Esse processo é descrito em Hebreus 12, versículos 1 a 13, o que sugere que aqueles que não se submetem ao Pai não viverão de fato, conforme Hebreus 12, versículo 9. Em outras palavras, Deus, primeiro, chicoteia seus filhos rebeldes. Caso, ainda assim, não se rendam à sua vontade, Ele pode removê-los de suas bênçãos de plenitude de vida. Efésios 3, versículo 19. Para que a desobediência deles não induza outros ao erro e traga mais desonra ao seu nome. Compreendendo o versículo 20, os cristãos vivem em um ambiente de realidade. A maioria dos não salvos subsiste num ambiente de pretensão e fingimento. Aos cristãos foi dado discernimento espiritual para distinguir o verdadeiro do falso, contudo, aqueles que não creem no Senhor não têm esse entendimento. Os cristãos não optam simplesmente entre o bom e o mal, eles escolhem entre o verdadeiro e o falso. Um ídolo representa aquilo que é falso e vazio. Portanto, uma pessoa que vive para ídolos se torna falsa e vazia. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano e também da compreensão do livro 1 João capítulo 5 com o versículo 21. Preste atenção. Para uma pessoa mundana, a vida cristã é irreal e o modo de viver do mundo é o que é real. Isso acontece porque uma pessoa do mundo vive por aquilo que ela vê e sente e não pelo que Deus diz em sua palavra. Ídolos são temporais, mas Jesus Cristo é Deus eterno, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.